Grande dia, grande dia. Eu já consigo sentir o cheiro de ANCAP novo no ar, o cheiro de libertário entrando no canal, libertário entrando no movimento. Que coisa maravilhosa. Vocês sabem do que eu tô falando. Paulo Cogos, imposto é roubo no Spotnix, que é um canal grande, todo mundo vai ver que imposto é roubo. É isso aí, grande dia para o libertarianismo, born to be libertarian, é isso aí. Então, sem mais enrolações, eu não preciso nem dar introdução para esse vídeo. Tava todo mundo esperando e bora. Tá aqui na minha tela, mostra a minha tela aí, mostra a minha tela aí. E é isso, ó, são 2.618 visualizações, ainda tá muito no começo. Eu já deixei o meu like aqui, deixa um like aqui embaixo também, ajude o movimento a crescer, porque ninguém segura mais aqui. Segura que vai ter react, cara, é isso. Like no meu próprio comentário, porque autoestima é tudo nesse mundo. Like no comentário aqui do amiguinho também. E é isso, bora. Imposto é roubo, mude minha opinião com Paulo Cogos. Nossa, tem meia hora de vídeo, eu não tinha visto isso. Como que eu vou reagir a meia hora? Não sei, vai ter parte 1, parte 2. Eu não quero, depois eu penso nisso. Vamos assistir. Levamos o anarcocapitalista Paulo Cogos para as ruas, disposto a ouvir argumentos que o fizessem mudar de opinião. Esse é o resultado deste experimento. Vai, me mostra o resultado. Olá, o meu nome é Paulo Cogos, eu sou economista da Escola Austríaca, estudante de filosofia. Estou aqui na Paulista para debater um ponto que eu defendo com unhas e dentes. Para mim, todo imposto, sem exceção, é roubo. Eu estou aqui a convite do Spotnix para conversar com as pessoas na rua e ver o que elas acham. Será que elas discordam de mim? Quais são os argumentos delas? Eu sou a doutora Terezinha Nogueira, livre-docente, aposentada pela Unesp, e concordo em grande parte com ele. Muito imposto é cobrado indevidamente e não é devolvido à população como deveria. Se for cobrado e devolvido, ainda passa, mas tem que cobrar sobre lucros e dividendos e das pessoas ricas, porque as pessoas pobres estão pagando mais imposto que os ricos. E tem mais, salário não é renda, não deveria ter imposto tão alto sobre salário. Oi, boa tarde. Porque rico nem a gente, cobra impostos dos ricos, se a produção cair porque não tem rico produzindo, a gente faz um churrascão e comemora, né? Porque só pobre que a gente nesse país. É aquele argumento clássico, mas bora, vamos ver o que o Cogos vai responder. Gostaria de saber se o imposto é roubo. Eu gostaria de saber como é que a gente faria para manter um Estado, seja ele qual for, um Brasil, China, Índia, enfim. Como é que o Estado faria para manter a sua infraestrutura mínima? Ele não faria, porque não teria Estado, e é esse o ponto, meu amiguinho. E a questão do imposto ser roubo não quer dizer com o destino do dinheiro depois de roubado. A questão do roubo é a coerção. Estrada, segurança, saúde, escola pública, sem uma fonte de renda ou sem um imposto. O imposto, para mim, nada mais é do que a fonte de renda do Estado, para que ele possa nos fornecer aí algumas coisas mínimas para que a gente possa, enfim, ter a nossa vida. Concordo plenamente que o imposto que incide nos pobres, principalmente imposto sobre consumo, é um roubo inominavelmente imoral. O problema é que para que os pobres tenham emprego, para que os pobres possam se empregar na indústria e ter um salário alto, ter um poder de compra, nós não podemos taxar a produtividade da sociedade. E quando o imposto incide sobre as corporações, sobre as empresas, sobra menos capital na mão da iniciativa privada para reinvestir nas operações empresariais e gerar emprego e produtividade para o pobre. Quem faria a infraestrutura é irrelevante. Então nós poderíamos dizer que o roubo é necessário para haver infraestrutura ou que ele não é necessário, mas isso não muda o fato de que o Estado coercitivamente obriga as pessoas a pagar algo que, por definição, sem a coerção estatal, elas não pagariam. Eu acho que a discussão sobre imposto ser roubo ou não, ela vai além da definição jurídica do que seria o roubo. Eu acho que você concorda isso comigo, no caso. Seria basicamente você subtrair coisa alheia móvel por emprego de violência ou grave ameaça. Dentro do termo jurídico, a questão estatal, ela legitima a imposição de você retirar um tributo de um indivíduo, de um cidadão. Então, dentro dessa ótica, o Estado legitima o próprio roubo, então eu posso legitimar o meu próprio roubo? É claro que não, o roubo não pode ser legitimado. E vocês viram que o Paulo Cogos falou exatamente o que eu respondi nas duas perguntas anteriores?
jurídica, jamais seria roubo e não teria sentido a gente estar discutindo isso aqui, você concorda? Eu acho que... Pode falar. Então, eu acho que a discussão ela vai um pouco pro lado moral do que seria o roubo, de você retirar algo sem o consentimento da pessoa, sem uma justificação razoável. Mas em que ponto você então discorda que imposto é roubo? O Estado teria o poder de definir o que é ou não roubo? Dentro de uma justificação razoável, é legítimo que você tribute os cidadãos para uma necessidade social que, sem esse tipo de medida, não seria possível. Porque, vamos pensar no seguinte, a sociedade ela é naturalmente desigual, você concorda? Concordo. Então, alguns indivíduos, eles são socialmente, naturalmente, por meio de sorte, por meio do acaso, coisa que a gente não tem domínio, por meio de um puro determinismo, eles são privilegiados e outros são, assim, menos privilegiados, certo? Concordo. Então, o que é que surge a partir daí? Você tem um determinado desigualdade social que jamais seria amenizada, seria diminuída sem que houvesse uma tributação, um exercício estatal atuando sobre essa carência, essa necessidade das pessoas que são menos favorecidas na sociedade. A forma com que é aplicado o imposto hoje, não só no Brasil, mas mundialmente, em muitos países, não é justa, tanto que hoje em dia muitas pessoas passam fome, mas se não tivesse imposto, provavelmente mais pessoas passariam fome, porque elas não teriam acesso a, por exemplo, uma alimentação por um preço menor, entende? Então, assim, é tudo a forma com que tu aplica o imposto para quem é destinado, o modelo de formatação, é tudo uma questão de como é feito com equilíbrio. Eu acredito que o extremo é ruim, tanto não ter imposto quanto ter imposto demais, como é o que acontece muitas vezes. Ele falou que a comida ia ser mais cara se não tivesse impostos. Alguém avisa que tudo é mais caro por causa dos impostos? Fora que a produtividade também fica mais baixa por causa dos impostos, o que encarece além dos impostos. Tem o custo que a gente não vê, tem o que você vê e o que você não se vê. O que você vê é os impostos encarecendo diretamente os produtos. E o que você não vê é os impostos encarecendo a produção, o que faz com que os produtos fiquem ainda mais caros. Então a comida e todas as outras coisas da economia, tanto bens como serviços, seriam absurdamente mais baratas e mais eficientes sem os impostos. Isso é um absurdo. Aqui no Brasil, a desigualdade é a maior do mundo. Eu já morei na Noruega, Canadá, Estados Unidos e nunca vi nada, nem um povo ser tão lesado como o povo brasileiro. Por isso que eu sou social-democrata e hoje faço campanha para Ciro Gomes. Respira. Eu quero ver o que o Cogos vai falar com essa, cara. Meu Deus do céu, desigualdade. A aristocracia no Brasil é o funcionalismo público. O Estado, ele retira dos pobres com impostos e dá para os ricos, além de acabar com toda a cadeia de produção. Mas eu quero ver o que o Cogos vai falar antes de eu ficar prevendo o futuro aqui. Eu sou anarcocapitalista, não faço campanha pra ninguém, meu rei é Jesus. Mas o meu ponto é o seguinte, eu discordo de você por vários motivos. Primeiro, que eu não acho que a desigualdade seja um problema. Para mim, o problema é a igualdade, a tentativa de destruir tudo aquilo que existe de particular no indivíduo, nivelando-os por um critério arbitrário. Quando eu vejo, por exemplo, a riqueza do Jeff Bezos, CEO da Amazon, eu não tô nem aí pro quanto o Jeff Bezos é rico. Eu só quero ter aquilo que é necessário para mim. Então, para mim, o grande problema não é a desigualdade, mas a pobreza em si. A Irlanda, por exemplo, tem uma desigualdade, né, o índice Gini lá maior que o Vietnã. Só que os 10% mais pobres da Irlanda vivem melhor que os 10% mais ricos do Vietnã. Então, para mim, isso é o que importa. Agora, em relação à tributação, vamos considerar duas possibilidades que excluem uma terceira, né? Terceiro excluído. Ou o governo é um reflexo dos anseios da população, ou ele não é, ele simplesmente se impõe. Se um governo taxa a população para ajudar os menos favorecidos, sendo um reflexo da população, o governo não seria necessário. A população faria isso voluntariamente, sem a necessidade de sustentar uma burocracia administrativa. Se o governo se impõe sobre a população para fazer isso, então nós estamos concordando que o imposto é roubo, aí você poderia dizer que esse roubo é moralmente justificado. O que eu também discordo, porque o grande ponto da sociedade não é o material. O grande ponto da sociedade são as virtudes. Então, São João Crisóstomo, que foi um doutor da igreja, um teórico patrístico, ele dizia o seguinte, se o governo obriga a população a distribuir essa renda, nós vamos destruir o senso de caridade, que é o que devia ser cultivado para que nós tivéssemos uma sociedade harmônica. Então, o pobre vai perder o senso de gratidão e vai enxergar o rico como alguém que tem uma obrigação em relação a ele. E o rico vai enxergar o pobre como um estorvo, um passivo, alguém que infelizmente ele é obrigado a ajudar porque o governo obriga.
e aí nós destruímos, esfacelamos o tecido social. Essa caridade tem que ser feita. Eu concordo que as pessoas menos favorecidas têm que ser ajudadas. É uma obrigação moral. Mas ela não pode se transformar numa obrigação legal ao custo de destruir tanto a riqueza quanto o tecido social. Eu concordo com o senhor. O que é uma pessoa rica? Parece que aqui no Brasil as pessoas têm raiva de quem é rico. Mas o que é uma pessoa rica dentro de uma lógica anarcocapitalista, dentro de uma lógica de mercado? É uma pessoa que produziu serviços e bens com um preço inferior aos outros concorrentes do mercado. Ou seja, é uma pessoa que diminuiu os custos de produção da sociedade. Ou seja, houve um ganho de eficiência para todos os consumidores dessa pessoa, que fez com que essa pessoa obtivesse dinheiro, obtivesse capital. Então, por que ser rico é um problema se na verdade você acaba ajudando as outras pessoas com esse ganho de eficiência? E é por isso que o capitalismo é o sistema mais eficiente, porque existem incentivos de riqueza que faz com que as pessoas busquem eficiência que beneficia as outras. E é por isso que, apesar da desigualdade, a pobreza ela é cada vez mais, vamos dizer, extinguida quando se tem uma lógica de livre mercado. Sua afirmação que não deveria existir imposto. Eu sou uma pessoa que paga o meu imposto a contragosto, ainda mais no Brasil, onde eu vejo que a utilização do imposto ele é mal utilizado. Eu gostaria muito de ter que o SUS fosse expandido, que fosse realmente um sistema universal de saúde e de qualidade para tudo, para todo mundo, para todas as pessoas, em todas as cidades desse país. Eu, sinceramente, não consigo visualizar e nem tenho conhecimento para imaginar o que vai acontecer. Se hoje, por exemplo, uma pessoa que paga 25% de imposto sobre a renda não pagaria, ela faria o que com esse dinheiro? Investiria, não sei, no mercado, investiria na poupança, investiria em aplicações financeiras, eu não sei. A gente tem um exemplo recente aí do governo, que a ex-presidente Dilma Rousseff, ela liberou o pagamento de imposto, tem o nome, ela anistiou alguns setores do empresariado com impostos na ordem, acho, de alguns bilhões, algumas centenas de bilhões de reais, eu acho, durante alguns anos. Eu não me recordo exatamente o valor, mas eu sei que isso foi feito. Com a esperança ou com a vontade que os empresários, com esse lucro extra, com esse dinheiro extra, fossem reinvestir na produção, fossem melhorar as condições dos seus empregados. Porém, a gente viu que não foi isso que aconteceu. Há muitos empresários que, quando tem mais dinheiro, eles podem comprar um segundo carro, ou então já tem o carro, compram um helicóptero, ou compra um jatinho, ou compra uma casa na praia, ou uma casa na montanha. Vamos ver. Comprou um carro. O que aconteceu? Alguém está produzindo esse carro. Ou seja, houve mais empregos na área de produção de carros. Você está entendendo como a economia se movimenta? Quando não há um gasto estatal, um gasto inútil. Você está pagando dinheiro para um burocrata que não é eficiente, que não produz nada. Você está pagando para uma pessoa que está realmente produzindo alguma coisa. E é por isso que a eficiência melhora. As pessoas têm que entender mais isso. Eu sei que é meio complicado no começo. Ou sei lá o quê. Eu acho que essa visão romântica que quanto mais dinheiro o empresário produz, mais dinheiro outras pessoas vão ter, ela é um pouco em desacordo com a realidade. Com todo o respeito que eu tenho por essa discussão que a gente está tendo aqui agora. Então, pouco eu imagino que deixar uma pessoa que hoje é pobre, jogar ela no mundo onde o livre mercado vai imperar, onde cada um vai poder desenvolver suas coisas, que ela, sem zero de infraestrutura, quando fala uma pessoa pobre, quando ganha nem o salário mínimo por mês, ela vai se virar como nesse mundo onde ela vai precisar pagar escola, saúde, vai precisar pagar por segurança? Essa pessoa que ela não ganha nem um salário mínimo por mês, ela está desempregada hoje em dia porque o Estado impõe um salário mínimo, que seria uma barreira de mercado que impede com que essa pessoa seja, vamos dizer, formalizada. Então, no livre mercado, essas pessoas teriam emprego e, como você sabe, com a lógica da produtividade, os salários tendem a aumentar quando a produtividade aumenta. Então, existiriam menos pobres em uma lógica de livre mercado. O Estado, ele joga as pessoas para a pobreza e ainda faz elas pagarem por esses pseudo-serviços de saúde, educação e segurança que essas pessoas pagam muito caro e tem esse serviço de uma forma horrível. Por isso, como que uma pessoa tem a coragem de falar que os pobres têm benefícios por causa do Estado? Ainda mais no Brasil. Você vê como o pobre sofre. Ele é o que mais sofre, inclusive, por causa do Estado. Porque os ricos, eles até se beneficiam da barreira de mercado que impede que os pobres, eles tenham, vamos dizer, capital para empreender. Porque eles nunca conseguem juntar capital. Porque eles têm que viver a vida inteira pagando impostos e nunca conseguindo juntar dinheiro para nada. Para competir com os outros, para criar o próprio negócio, para gerar empregos. Sem ter dinheiro nem para comer. Entendeu? Eu não vejo como incluir um miserável nesse mundo de livre comércio aí que você vislumbra. Eu discordo pelo seguinte: se um empresário gastar todo o seu excedente em helicóptero, em bens de luxo,
Ele tem que ter em mente que o concorrente dele está investindo em maquinário para a indústria dele. Então, se o empresário fizer isso, ele certamente vai ficar para trás. E a empresa dele vai começar a ter menos participação, menos market share. Ele vai acabar falindo. Então, a concorrência no mercado impõe uma disciplina ao empresário para que ele invista naquilo que realmente aumenta a produtividade na economia. E a produtividade é a grande heroína dos trabalhadores. É a produtividade marginal do trabalho de um trabalhador marginal que vai fazer com que os salários subam na economia e o trabalhador tenha um aumento da sua qualidade de vida, que é aquilo que nós dois queremos, que os pobres tenham acesso a tudo isso. Agora, como é que o pobre vai se virar no livre mercado? A minha pergunta é outra. Eu me considero uma pessoa mimada. Eu nasci na classe média alta, talvez. Agora, eu vejo o pobre se virando com o salário de miséria que eles ganham, com tanta burocracia, com tanto impedimento para empreender, com tantas regulações que o governo impõe sobre a vida deles, com tanto roubo, e mesmo assim o pobre se vira. Então eu admiro a capacidade do pobre de se virar. Se ele consegue se virar com tanto governo nas costas dele, no livre mercado ele prosperaria. Eu acho sua visão um pouco romântica sobre o livre mercado. Se deixar essa brecha aí para o livre mercado e para as empresas poderem fazer o que elas bem entenderem, a gente vai acabar excluindo uma massa de pessoas, não que elas talvez não sejam excluídas na prática no Brasil de ter alguns serviços básicos, mas a gente vai excluí-las formalmente e talvez legalmente. O que seria ilegítimo? Amigo, o de laranja lá, você tem uma visão romântica do Estado. Quando você perde essa visão romântica do Estado e percebe que só a concorrência e os incentivos capitalistas conseguem realmente levar uma sociedade para frente, aí você vai entender, aí você virou ANCAP. Você tem que perder a visão de que as pessoas vão entrar no Estado e não vão ser parasitas e vão agir por bondade, porque isso não existe. O próprio Estado é uma lógica coercitiva e maldosa, ele não pode ser usado para o bem. O que mais que ele falou? Então, e não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no Cogos. Veja os países em que os trabalhadores ganham salários mais altos, em que eles têm qualidade de vida melhor, em que eles têm melhor poder de compra. São países em que tem um Estado grande ou um Estado pequeno. Veja onde os trabalhadores estão bem. Eles estão bem em países que têm Estados menores. Então imagine sem um Estado, com o livre mercado podendo enriquecer essas pessoas. O livre mercado, ele enriqueceria as pessoas e o Estado não deixa. Então você tem que perder essa sua visão romântica do Estado. No ponto de vista, por exemplo, do imposto, seria a partir do momento que o imposto virasse totalmente uma forma de predação da pessoa. A pessoa deixar de ser um fim em si mesmo, pegando um argumento mais kantiano, e virasse um meio. Isso acontece, sobretudo, principalmente, né, em estados totalitários. Em estados totalitários existe essa noção de que o indivíduo ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio. Então, a propriedade privada, todos os direitos, eles são confiscados. Ele acaba virando somente um meio para satisfazer os desejos e caprichos de ditador. O Estado moderno hoje que nós vemos, não, você tem leis, você tem regras que você cumpre, você tem direitos e prerrogativas na qual você tem a sua liberdade de ir e vir, você tem a sua liberdade de usar sua propriedade. Claro que não é um direito absoluto e nem na era capitalista seria um direito absoluto, mas que, de forma ou outra, ela promove assim o desenvolvimento também econômico. É claro que os impostos, por exemplo, se você taxar muito de forma para muitas pessoas, é claro que ele vai trazer um efeito econômico severo. Né? As pessoas que consomem produtos, que na média tem uma taxação muito grande de consumo, ela perde boa parte de sua renda só pagando imposto na hora de consumo. E isso também é errado, eu concordo totalmente com você. Então, é importante, para a questão dos impostos, elas serem revistas no aspecto em que o imposto ele precisa trazer um equilíbrio, ao mesmo tempo ele sirva para as prerrogativas institucionais do Estado, que é garantir os direitos fundamentais das pessoas. Eu não falo necessariamente direito à educação, etc. O direito fundamental, eu me refiro, é que a pessoa ter o seu direito à liberdade, ter o seu direito à propriedade privada, esses direitos mais basilares. A partir do momento que você tem um sistema onde, ao mesmo tempo, você tem um desenvolvimento econômico sadio, onde você existe um livre mercado, e você também tem um sistema também consiga arrecadar impostos, de certa maneira, e que também auxilie na promoção da liberdade dessas pessoas, garante os direitos fundamentais dessas pessoas, a sociedade consegue alcançar um ponto de desenvolvimento e equilíbrio. Eu não conheço, falo por mim. Mas que equilíbrio é esse que o cara tá falando? Quem vai definir o que é equilíbrio? As pessoas que estão no poder, elas detêm o monopólio da força. Então o que elas vão fazer? Ficar votando salários mais altos, ficar tentando pegar o máximo de dinheiro possível da população. Você não tem equilíbrio quando você tem um monopólio da força, quando você tem burocratas que determinam quanto a população vai pagar. Você nunca vai alcançar um equilíbrio. Você nunca vai alcançar um equilíbrio nem no mercado, mas o mais próximo que você chega de um equilíbrio é sem a existência de impostos. Um empresário que tenha feito ou que faça algo sem visar um lucro,
sem visar um retorno financeiro por trás daquilo. Então eu presumo que ao fazer uma infraestrutura, ele vai cobrar por aquilo e algumas pessoas vão pagar. E quem vai usufruir? Quem pagou? E quem não pagou fica como? Em qual situação? Não, o fato é que essa visão de que aquele que poupa, que não faz caridade... Nossa, quem não trabalhar não vai ter dinheiro, que absurdo. Amigo, você tem que trabalhar, produzir alguma coisa para receber dinheiro. Aí você paga. Ah, mas e quem não pagou? Trabalha. Errado. Eu acho que nós deveríamos sim ajudar o pobre. Eu acho, inclusive, concordo com um teólogo que eu li certa vez, que Deus permite a pobreza para que a alma do rico seja salva através da caridade. Agora, a pessoa que trabalha honestamente e poupa, ela está contribuindo sim. Ao poupar, ela está diminuindo a taxa natural de juros, propiciando investimentos mais viáveis que vão gerar emprego para o pobre, que vão gerar renda para o pobre. Em vez de gastar, sair consumindo, ela está poupando, então ela está diminuindo a inflação. O governo não tem critério para gastar. Ele gosta de fazer demagogia. Ele não está lá com interesse genuíno de ajudar o pobre, mas de fazer demagogia eleitoreira. Então, para o governo interessa, inclusive, a manutenção da pobreza, senão, como é que ele vai fazer demagogia política depois? Tem esse ponto. Por isso que os coronéis no Nordeste perpetuam a pobreza no Nordeste, não deixam o investimento de verdade entrar ali. O Bolsa Família do Lula. Uma tragédia para o campo. As pessoas simplesmente se acomodam, aumenta o preconceito. Alguns começam a olhar para o pobre como alguém que simplesmente vive de welfare, diferente da caridade, e aí não vai procurar emprego. A pessoa que tem um pequeno empreendimento no campo, às vezes ali um pequeno agricultor, tem dificuldade de contratar mão de obra, então muitos pequenos empreendimentos fecham. Aumenta a pobreza, aumenta a demanda por dependência, então o welfare state se expande como um câncer, nunca vai ter fim. O que nós precisamos é gerar produtividade econômica e fazer caridade imediata, emergencial, para quem precisa. Mas isso é diferente de ter um sistema de redistribuição por imposto. Isso é uma necessidade caritativa emergencial pontual, senão é insustentável. Primeiro, a questão da desigualdade. Pera, o pobre virou o tema central do vídeo. Vamos ver aonde o pobre estaria melhor. Em um sistema onde ele é constantemente tributado por um estado, onde todas as coisas são mais caras, onde é mais caro produzir todas as coisas, e as pessoas têm menos dinheiro para a caridade e existem mais pobres. Esse é um sistema de estado. Agora é um sistema de mercado. Sim, haveriam pobres, mas haveriam muito menos, porque você sabe que o estado empobrece grande parte da população. Então haveriam menos pessoas pobres e haveriam mais pessoas com dinheiro. Já existem pessoas dispostas a doar para a caridade. Então essas pessoas teriam mais dinheiro em um arranjo de livre mercado. Existiriam menos pobres. Você está percebendo? Existem mais pessoas dispostas a ajudar, mais pessoas com dinheiro e menos pobres para serem ajudados em um arranjo de livre mercado. Em um arranjo de Estado, existem mais pobres, existe o Estado ajudando um pouco, e existem menos pessoas com dinheiro para ajudar esses pobres. Além de que a grande parte da população perde esse senso de que pode existir uma caridade só porque já existe um Estado. Então perde essa conexão que deveria ter entre os seres humanos. O Estado, ele destrói moralmente e economicamente a sociedade. Eu não discordo com você, na medida em que você falou que o problema não é a desigualdade em si, mas o problema é a pobreza, a miséria, por exemplo. Concordo com você perfeitamente. Para combater a pobreza, você precisa de livre mercado. Para combater a desigualdade, você pode ter um Estado. Aí todo mundo vai ficar que nem na Venezuela, pobre em igualdade. Que legal, alcançamos o quê? O que vocês queriam. E o que eu quero, que acabe com a pobreza, como a gente faz isso com o livre Então mercado. o que eu trago para você é o seguinte: a miséria e a pobreza, elas assumem um grau bastante elevado na sociedade. Você vê pessoas morando na rua, sem condição de abrigo, sem condição de ter o que comer. E essas pessoas, elas estão à mercê da sociedade, do Estado. E o que acontece é o seguinte: essas pessoas, existe um mínimo que a gente deve, assim, não deve permitir. O mínimo que a gente deve estabelecer para que todos possam viver naquelas condições e não abaixo daquilo. Que seria as necessidades básicas do indivíduo. Então, se a pessoa não... As pessoas falam como se houvesse o Estado, então não existe morador de rua, não existe mais pessoas pobres, porque tem o Estado. Meu amigo, da onde que você tirou isso? Tem o que comer, se a pessoa não tem onde viver debaixo de chuva, por exemplo, essa pessoa, ela tem que ser assistida por algum meio, algum mecanismo governamental. Você disse, e eu concordo perfeitamente, a questão das virtudes. Seria muito bom, e aqui eu concordo com você, seria muito bom se as pessoas tivessem a consciência de que elas estão fazendo algo necessário e algo bom, algo moralmente elevado para a sociedade, para essas pessoas que são menos favorecidas. A virtude da compaixão, a virtude que você falou da caridade, são virtudes belíssimas, e eu concordo com você. O problema é o seguinte: não tem como você educar as pessoas
Porque justamente pela natureza egoísta que eu assumo do indivíduo, de querer se beneficiar em detrimento da alteridade, da consideração pelo outro, não tem como você considerar a virtude como sendo suficiente para que os menos favorecidos sejam atendidos na sociedade. O ponto das pessoas em estado de miséria, que você disse que precisaria tributar porque a caridade voluntária não seria suficiente. Eu não sei se seria suficiente. Mesmo se não fosse suficiente, aí seria um problema moral da sociedade que também teria que ser trabalhado, e não vai ser trabalhado se o governo substituir a necessidade das virtudes morais pela imposição pela força. Então, quando existe um governo para fazer isso, nós vamos criar riscos morais, nós vamos criar um governo com poder suficiente para gerar dependência. Um governo que vai ter a sua própria existência justificada pela pobreza, vai querer perpetuar a pobreza. O Milton Friedman falava, não existe nada mais permanente do que um programa temporário do governo. Não, então a pessoa em âmbito privado e âmbito de livre mercado, ela é má, ela é egoísta. Mas daí quando ela entra pro Estado, quando ela vira um político, é um bonzinho, é alguém que vai buscar caridade, que não vai utilizar o monopólio para roubar o dinheiro dos outros. É isso que eu falo que é uma visão romântica do Estado. Ele tá falando que, porque se tiver um Estado, as pessoas vão ser boas e vão ajudar as outras. No âmbito privado, não. Vai ter o mesmo tanto de gente boa. Só que elas vão ter mais dinheiro para ajudar as outras, as pessoas boas, quando tiver uma lógica de livre mercado. Enfim, eu vou parar por aqui aos 16 minutos e 52. Essa foi a parte 1 da minha análise do Imposto é Roubo, Cogos no Spotnix. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E é isso, vamos para a parte 2, que provavelmente eu vou postar amanhã. Eu já vou assistir daqui a pouco, vou tomar uma água, tomar um cafezinho. E é isso, vamos atualizar aqui para ver se alguém curtiu o meu comentário. Morais pela imposição pela força. 27 mil visualizações já, cheirinho de ANCAP novo no ar, é isso aí. Anarcocapitalistas novos, cara, isso vai ser muito legal. Tem muita pessoa que não tem nem ideia dos argumentos que o Cogos está falando e vai conhecer por causa desse vídeo, isso vai ser muito da hora. Então é isso, até a parte 2, fui!